Saia na frente da sua concorrência com um curso completo que te ensinará a bombar suas redes sociais e sua marca de maneira simples e prática, mesmo que não tenha nenhuma experiência com design. Não perca essa oportunidade e venha se atualizar com a gente. Faça logo sua inscrição. Isso. Mas é aquilo que você falou, a gente não sabe em que medida isso é bom ou ruim. Vamos saber daqui a 20 anos. Vamos saber, mas... por exemplo, o fato da criança muitas vezes desde pequenininha ali ficar muito sentada olhando uma tela e às vezes não desenvolver. Cara, a criança tem períodos onde ela aprende a sentar, onde ela começa a levantar e cair, não consegue ficar. É importante ter de uma forma completa a exposição a esses comportamentos para que aqueles circuitos fiquem integrados. A criança está num cérebro muito plástico, ele é muito molenga, ele precisa de estímulo. Inclusive, se você... Às vezes, algumas crianças... A minha sobrinha foi assim quando nasceu. O meu sobrinho foi assim quando nasceu. Um olho tá, por alguma razão, nasce com uma disfunção e tem algum reflexo ali que está prejudicado, indicando que aquele olho está hipofuncional. O médico normalmente fecha o outro. Porque aí, como o olho não está recebendo luz, as áreas lá atrás não se desenvolvem tanto e esse aqui chega no mesmo nível de desenvolvimento e depois você abre. Então, se você priva, por exemplo, você deixa uma criança, digamos, isso não vai acontecer, né? Mas um exemplo. Você priva a criança durante 1 ano de entrar luz, a área do cérebro envolvida por detectar luz atrofia. Cara, você precisa aprender a enxergar. Exato, você aprende a enxergar. Isso mesmo. Você aprende a ouvir, você aprende textura. Olha, cara, isso daqui, ele é pontudo. E os neurôniozinhos da ponta da sua mão começam a integrar isso e o teu córtex somatosensorial começa a hipertrofiar aquela região. Cara, então a criança, quando de alguma forma está sendo privada desses estímulos, contato com a grama, contato com massinha de modelar, encostar, rasgar, puxar, e tá ali parada, as regiões daquele cérebro, em teoria, não estão sendo estimuladas. Pode ter algum prejuízo no futuro, não sabemos. Olha só que interessante isso que Wesley falou, porque isso é muito importante. Primeiro, essa coisa de aprender a ver. Quando você nasce, a criança enxerga, mas o sulco calcarino, a área visual primária, ela não está organizada nas camadas de dominância ocular. Isso vai depender da estimulação da luz e da visão da criança. Agora tem uma coisa que é fantástica na visão e que as pessoas não se dão conta, que é a visão de profundidade. Porque, por exemplo, para ver cores você tem receptor, certo? Para ver formas você tem receptores, mas para ver profundidade você não tem receptores, você vai ter que construir essa visão de profundidade. A imagem na retina ela é plana, certo? Como é que o cérebro calcula a profundidade? Por dados pictórios, né? Então, por exemplo, a sobreposição, essa coisa está na frente da outra, o tamanho relativo, as linhas de fundo, a luz, sombra, certo? Mas também pela binocularidade. Ou seja, o ponto onde a imagem encosta no olho esquerdo é diferente do ponto que ela encosta no olho direito. E o cérebro usa essa diferença para calcular a distância que as coisas estão da gente. Isso tem que ser aprendido. E a criança tem que conectar. E para ela aprender isso, ela precisa explorar o mundo. Ela precisa alcançar esse copo aqui para conseguir fazer a relação entre o que ela tá o que o cérebro está enxergando, a diferença desses pontos, e o copo. E além disso, depois que a criança pegou o copo, primeiro, para pegar o copo, ela tem que ter uma noção de onde o copo está em relação ao braço dela. E quando ela levantar o copo, automaticamente, no momento de fazer essa execução desse comportamento, o cérebro dela está entendendo quanto de força ela precisa emitir para conseguir fazer com que o copo venha até a altura que ela deseja. Porque se ela fizer assim, ela vai levantar demais o copo. Se ela fizer assim, ela não vai conseguir pegar o copo. Você já viu como... É difícil, cara. Ensina um robô a abrir uma garrafa dessas. É uma trabalheira gigantesca, porque é muito difícil abrir uma garrafa dessas. O seu cérebro faz um cálculo absurdo para conseguir fazer isso aqui, ó. Primeiro, eu tive que pegar isso daqui... Segundo, e não esmagar. Exato, não esmagar. Terceiro, eu tive que localizar, apertar o suficiente e ao mesmo tempo travar essa mão para a roda, para ela não girar todo. É muita coisa, cara. E nisso o meu cérebro vai ativando alguns músculos e inibindo outros até eu conseguir levantar. Abrir isso. E ao abrir isso, tem que trazer ele até a minha boca. Eu não posso trazer aqui, não posso virar antes. É um cálculo absurdamente complexo. E a criança tem que aprender isso, cara. É tudo aprendido.
Você não nasce sabendo. E a melhor forma que você tem de aprender é se expondo a essas coisas. Você já viu que criança adora jogar coisa no chão? Oh. Já viu que 6 meses de idade, bota uma criança da cadeirinha, bota alguma coisa, ela joga no chão. Você bota de novo, o que ela vai fazer? Joga no chão. Porque é divertido pra caramba. Bom, a minha filha, ela era um pouco mais sacana que isso. Ela gostava de brincar na vila que eu morava, e aí ela chegava na varandinha aqui assim, pegava a chupeta, jogava lá embaixo, papai, caiu. Vamos ter que pegar, né? Legal pra caramba, ela vê o negócio diminuindo, a distância, o tempo que leva. É um cálculo infinito, certo? Se você for botar esse cálculo, que nem ele falou, para um robô fazer, são muitas coisas. E eu diria mais, se você ensinar uma criança a abrir isso aqui, também é difícil. Você pode dar instrução para ela, não vai saber, ela vai ter que ficar tentando e fazendo, e devagarzinho ela vai modelando o comportamento. É só pensar, quanto tempo a gente demora para aprender a caminhar, velho? 1 ano e pouco para aprender a caminhar. Não é fácil caminhar, hoje é fácil, mas a gente levou 1 ano e pouco para aprender. Então, assim, eu não sei o quanto que telas iriam impactar e tal, mas com certeza é preciso expor o organismo a uma série de situações, ao ambiente, para que ela consiga criar repertórios, né? E vocês acham que, do ponto de vista de doenças mentais, eu não sei nem se chama de doença mesmo, tipo TDAH, bipolaridade, esse tipo de coisa, você acha que estamos diagnosticando bem esse tipo de coisa? Cara, diagnóstico de TDAH é difícil. É difícil, tem uma série de questões aí. Eu acho que qualquer diagnóstico, como ele falou, é difícil. E a outra coisa que a gente tem que pensar é que o diagnóstico de doença mental ele é evolutivo em alguns aspectos. Por quê, cara? Porque você chega lá no teu médico e fala, tô com esse problema. Beleza, teu médico analisa aquilo ali que você trouxe, pode pedir algum exame adicional, ele vai analisar os dados, eu acho que é isso. Daí você foi na segunda vez no médico, você já traz, mas eu também estou com dificuldade nisso, pronto. Ele já começa a pensar, então talvez não seja isso, talvez seja isso. Não ter um biomarcador é muito difícil para nós, cara. Se tivesse um exame de sangue, ia ser uma maravilha. Então, de certa maneira, eu diria o seguinte, estamos diagnosticando melhor, certo? Estamos mais atentos a alguma coisa, mas a dinâmica do diagnóstico psiquiátrico ela é bastante difícil, né? Até eu e Wesley, a gente fala bastante disso, é provável que nos próximos anos isso mude um pouquinho, né? Seja mais ferramentas? Mais ferramentas, outras propostas de diagnóstico, outra dinâmica de diagnóstico. Mas eu diria o seguinte, cara, hoje nós estamos mais atentos à doença mental, e com profissionais melhor treinados para doença mental e com a população também, de certa forma, mais sensível a isso. Há um tempo atrás você falava doença mental, quer dizer, não, sou louco. Para ir em psicólogo, não sou louco para ir em psicólogo. Então a gente está tendo uma mudança de cultura em relação ao cuidado com a saúde mental, que não existia antes, certo? A saúde mental tem se tornado um aspecto relevante, talvez porque, de certa maneira, além de todos esses fatores que eu falei, a nossa busca por uma saúde, por uma vida mais adequada, faça com que a gente olhe para dentro também e olhe para essas situações mais estressantes, de raiva, das nossas relações com as pessoas, de uma forma mais crítica, certo? Mas eu não acho isso ruim. Porque às vezes eu ouço muito teoria conspiratória da indústria farmacêutica, de não sei o quê. Eu trabalho com sofrimento humano. O cara está sofrendo, ele pode ou não ter uma doença mental. Eu vou ter que olhar para aquele sofrimento e tentar, de alguma forma, dar algum tipo de solução para ele, certo? Em alguns casos, um diagnóstico é necessário porque você tem uma série de ferramentas químicas, farmacológicas, que sim ajudam e são importantes, certo? E temos cada vez ferramentas farmacológicas mais amigáveis, né? O que quer dizer mais amigáveis? Que a relação custo-benefício é melhor para o paciente, certo? Então, às vezes a gente procura um diagnóstico para tentar, de certa forma, contextualizar aquelas queixas e aquele sofrimento do paciente e dar uma direção de tratamento para ele. Mas, às vezes, é durante o tratamento que você vai observando outras questões que
que estavam ali, mas que não estavam visíveis no primeiro contato que você tem com o paciente. Então, o diagnóstico pode também evoluir. Então, pode passar de um diagnóstico de depressão para um diagnóstico de TDAH ou de depressão e TDAH combinado, ou um diagnóstico de transtorno de humor bipolar.